Boa tarde. Quero dizer da minha grande alegria de estar aqui encantado, agradecer pelo honroso convite do presidente da União dos Vereadores do Brasil, vereador Gilson Conzatti, agradecer ao estimado prefeito pela acolhida aqui na administração, no seu gabinete. Minha saudação às senhoras e senhores vereadoras, vereadores de outros estados da federação que vêm ao Rio Grande do Sul e as pessoas das diferentes cidades do nosso estado. Ouvindo agora a fala aqui de quem me anunciou, eu fiquei lembrando de um texto que eu li há muito tempo. Não vou dar o crédito porque não recordo quem é o autor, mas se tratava mais ou menos da seguinte situação. Era um ato de sepultamento e então, próximo da sepultura, se fazia então um discurso inflamado em defesa das virtudes daquele homem, do seu caráter de benemérito, de bom pai de família, de exemplo na comunidade, e por aí iam aqueles elogios. Aliás, agora é de Milor Fernandes a frase que diz que não há canárias nos cemitérios. Então, todos aqueles elogios, aqueles encômios, chegou a um ponto que a viúva olhou para uma pessoa que estava ao lado e perguntou: de quem mesmo ele está falando? Não é? Então, essas palavras aí muito generosas, certamente não me cabem, mas fruto da amizade e da fidalguia das pessoas para comigo, talvez pelo fato de eu ter, ao longo da minha caminhada no serviço público, uma profunda identidade com o municipalismo, com o serviço público municipal, onde iniciei a minha caminhada profissional. Fui servidor público municipal durante 10 anos e dizia agora ao prefeito que talvez eu só não tenha exercido a função de secretário da Saúde, porque outros cometimentos eu os desempenhei quase todos, provavelmente com muita precariedade. Boa parte desse tempo num período anterior à Constituição de 1988, numa época em que não se tinham esses recursos tecnológicos e num tempo em que eu dizia, às vezes, quando precisava fazer uma sustentação oral ou uma arguição em defesa dos administradores, numa audiência eu dizia: olha, todos os livros de direito que existem na minha cidade são os meus, porque eu era o único advogado da cidade. Enfim, essa minha proximidade, o fato de ter sido auditor de controle externo do meu tribunal durante muitos anos também, visitando diferentes prefeituras, câmaras de vereadores, tendo sido assessor jurídico de Câmara Municipal também, me torna, assim, uma pessoa com esse vínculo afetivo, eu diria, com o município, com os legisladores, com os legislativos. Câmaras de vereadores, aliás, é preciso que se diga que provavelmente, embora eu não tenha conhecimento suficiente para fazer a afirmação, muito provavelmente constituem exatamente o embrião do processo do regime democrático deste país, muito, mas muito tempo antes da independência e da proclamação da República. Há um livro do Jorge Caldeira que trata do tema da evolução da trajetória econômica e política do Brasil, basicamente, que faz uma narrativa de que em 1532, nas então vilas da colônia do Brasil, já se escolhiam os representantes, os vereadores, que eram então as pessoas legitimadas, claro, num voto que estava longe de ser universal,
fortemente censitário, mas ali já se tinha o embrião da representatividade, da legitimidade democrática, muito depois afirmada no texto constitucional, sobretudo no primeiro texto constitucional, que é o da República. Enfim, eu vim aqui a convite da União dos Vereadores do Brasil para falar um pouco acerca do tema da educação, que é uma agenda pela qual me dedico muito e intensamente, para além das minhas atribuições profissionais no Tribunal de Contas, no Sistema de Controle Externo do Brasil. Faço isso com muita alegria, com muito entusiasmo, acreditando que se trata, na verdade, da única forma realmente efetiva, eficaz, com capacidade de diminuir as desigualdades profundas que vivemos neste país e de gerar um ambiente de desenvolvimento sustentável. Aliás, não fosse, lembrando aqui de Carlos Drummond de Andrade, não fosse o fato de haver uma escola pública no meu caminho, eu não estaria aqui hoje. Sou devoto e reverente da escola pública, porque ela foi capaz de me propiciar alternativas que não existiriam não fosse esse espaço. E tenho procurado devolver, com todas as minhas limitações e dificuldades, devolver, para além das minhas atividades profissionais, com contribuições outras, para que mais brasileiras e brasileiros tenham acesso a uma escola pública de qualidade, com equidade. Uma escola de qualidade, repito, para todas, para todos os brasileiros, para todas as pessoas que convivam neste território, independentemente de onde nasçam e da renda das suas famílias. O ex-senador Cristóvão Buarque disse muitas vezes que no Brasil o destino da criança é selado pelo CEP ou pelo CPF. O CEP por conta de onde essa criança nasceu, numa cidade desenvolvida ou numa cidade pobre. E aí então ter acesso a uma rede muitas vezes deficiente, carente, ou numa rede melhor estruturada. Ou pelo CPF em função da renda do pai, da mãe, da renda familiar. Isto não pode ser assim. Independentemente, repito, da renda da família, do lugar onde essa criança nasce, e por isso que o Fundeb é tão importante na redistribuição dos recursos, é preciso uma escola de boa qualidade, uma escola com infraestrutura, com serviços, com acesso à internet, como se viu tão relevante agora nesses tempos pandêmicos. A Constituição brasileira diz lá no seu preâmbulo que um dos objetivos fundamentais da República, são vários incisos ali colocados, mas o inciso 4, que sintetiza tudo para mim, diz que o objetivo fundamental da República é promover o bem de todos. Nós não temos conseguido ainda no Brasil promover o bem de todos. Não obstante, minhas caras vereadoras, meus caros vereadores, assessores, técnicos, procuradores, que aqui agora me honram com essa escuta. Aliás, eu estou enfrentando uma concorrência profundamente desigual, presidente Gilson Condá. Estamos na hora do almoço, certamente da comida saborosa que essa cidade é capaz de oferecer. Mas eu vou enfrentar esse desafio. Mantenhamos-nos firmes aqui, porque também não será tão demorada a minha intervenção, embora a minha má fama de falar bastante. A Constituição, que completou 30 anos, não faz muito, é lembrada todas as vezes que nós queremos invocar algum direito eventualmente afrontado, não é? Mas nem sempre é enaltecida naqueles temas que talvez não tenham tanto apelo, tanta candência, pelo menos na experiência pessoal de muitos de nós, ou na nossa rotina, na nossa atividade corriqueira. Agora, nós, agentes públicos, nós que incidimos em relação
à gestão, ao controle, ao processo legislativo, nós temos que tomar a Constituição como nosso guia, como nosso norte e dar-lhe concretude, materializar o texto constitucional, tirando a sua dimensão que alguns às vezes pretendem atribuir de uma mera carta de intenções. E lá no artigo 227 da Constituição está dito que é dever da família, da sociedade e do Estado, família, sociedade e Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros direitos, o direito à educação. Portanto, falando aqui para agentes do poder local, eu quando me deparo com, por exemplo, em processos de contas, quando me deparava quando era auditor, com situações assim, em que o município, por exemplo, faz investimentos em ações que podem ser importantes, mas que estão longe de revelar a prioridade, e eu fico me questionando por que é que se despreza o texto constitucional, e às vezes se invoca, e é muito comum isso, não, mas o administrador tem discricionariedade, o seu poder discricionário permite escolher, fazer as escolhas para melhor atender aqueles que se entende são os interesses da população, da comunidade local. O poder discricionário, nós sabemos, já disse isso muitas vezes, Celso Antônio Bandeira de Mello, o poder discricionário tem a sua dimensão na moldura da Constituição. E há uma prioridade que a própria Constituição elegeu. Não é o Tribunal de Contas, não pode ser o prefeito, não pode ser a Câmara de Vereadores. Foi o Constituinte de 88 que o fez, e só por reforma constitucional haverá de se modificar, que é priorizar o atendimento à criança, ao jovem e ao adolescente, em particular em relação à educação. Então, lembrando de um outro bordão antigo, que diz que lugar de criança é no orçamento público, é tempo de nós pensarmos e de darmos a verdadeira importância e dimensão para o processo de planejamento, para o ciclo orçamentário, a lei de diretrizes, antes dela o plano plurianual e o orçamento anual. Nós ainda, passados tantos anos, não internalizamos essa cultura de planejamento no Brasil, e a Constituição diz que ele é determinante para a administração pública. Pois no orçamento, como peça fundamental do processo de planejamento, é que nós devemos assegurar os recursos para a concretização do direito fundamental à educação, para assegurar a universalização da educação infantil na pré-escola a partir dos 4 anos, obrigatória do Brasil desde 2016. E ainda temos no Brasil mais de 300 mil crianças fora do sistema de ensino, na faixa de 4 a 17 anos, onde a escola é obrigatória. E precisamos criar no Brasil, até 2024, mais de 1.500.000 vagas em creches para atender a meta do Plano Nacional de Educação, a meta 1, que prevê 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024. Muitos municípios brasileiros tendem a não cumprir essa meta, e aqui deixo um pedido, um desafio, uma conclamação aos vereadores, às vereadoras, que são os primeiros e os mais legitimados fiscais. Gosto sempre de dizer que a gente estuda no direito constitucional, na teoria do Estado, as duas principais funções do poder legislativo, não é? A função legiferante e a função controladora. Claro, são igualmente importantes, mas nós já legislamos tanto nesse país que talvez seja a hora de priorizar a função fiscalizadora, a função do controle. E nessa função do controle, dar ao orçamento a sua real dimensão para se assegurar os direitos, porque não há direito sem dinheiro, nós sabemos disso. E voltando à prioridade que não foi dita pelo conselheiro César Miola, ou por qualquer um de nós aqui, e sim pela Constituição, nós precisamos então verificar lá na lei orçamentária se há recursos suficientes para que essa meta seja alcançada. Sabendo-se que muitos municípios brasileiros fixaram metas mais arrojadas, mais de 50% inclusive. Uma pergunta, é claro que não precisa ninguém aqui me responder,
Mas todas as pessoas que estão aqui me ouvindo conhecem o plano de educação do seu município, verificaram quais são as metas e as estratégias que estão ali colocadas. Ele foi legislado lá atrás, muito provavelmente numa sequência lógica entre 2015 e 2016, deve ser o ano da lei do Plano Municipal de Educação do respectivo município. O que é que está dito lá? Quais são as metas estabelecidas? E como é que elas estão sendo monitoradas por aqueles agentes que o próprio plano deve ter previsto? Quais são as condições que o poder público local assegura, através do orçamento e, portanto, com a participação da Câmara de Vereadores, para que o Conselho Municipal de Educação possa cumprir com as suas atribuições? Nós conhecemos aqui no Estado muitos conselhos que não têm a menor condição operacional. Sequer sala para se reunir eles conseguem. Não tem equipamento, não tem estrutura nenhuma para cumprir com a sua missão, que tem também ela a raiz constitucional. É um controle que mescla o institucional com o social. Então, num contexto em que nós ainda temos tantas dificuldades de tornar concreta essa prioridade, o que é que nós vemos no país? Esses números que eu já mencionei e outros assustadores. Antes da pandemia, então o quadro hoje, pelos dados disponíveis e pelos poucos estudos já realizados, evidentemente é um quadro mais gravoso ainda. Antes da pandemia, metade das crianças brasileiras na faixa etária de 8 anos não aprendeu o básico em português e matemática. Eu disse a metade. Candidatos potenciais ao analfabetismo funcional, ao abandono, à evasão. Depois nós precisamos fazer campanhas, mobilizarmos juntos com a Undime, com a UNCM, com o Unicef, com os tribunais de contas, com a imprensa, para fazer a chamada busca ativa, tentar trazer essas crianças e adolescentes de volta, e muitos não voltam, e muitos voltam e não ficam, ou se ficam, não aprendem. É um ciclo perverso esse. Muitas pessoas aqui que estão me ouvindo, se são daqui ou da região, podem estar pensando que eu estou falando uma linguagem estranha, porque aqui é um pouco uma espécie assim de Bélgica quando a gente olha para a realidade de todo o país. O país é muito diferente, muito desigual, com muita pobreza. Aliás, a pobreza está batendo a porta de milhões de famílias brasileiras nesses tempos. E os filhos dessas famílias vão replicar, porque não estão frequentando a escola, porque estão abandonando, vão replicar essa situação de pobreza. 5 milhões de crianças e adolescentes, estudo do Unicef e do SEMPEC, não tiveram acesso a qualquer conteúdo durante o período da pandemia. Nada. Não é que tiveram dificuldade de conexão com a internet, que eventualmente não foi possível o professor enviar a apostila, fazer uma teleaula. Não tiveram nada. Tentemos nos colocar na situação dessas crianças e adolescentes e dessas famílias. Então, quando nós falamos, por exemplo, na busca ativa, que é um desafio muito grande para muitas redes, eu tenho dito o seguinte: eu não sou um profissional da educação, não faço dessa área a minha atividade profissional. Mas eu também sou professor, eu tenho formação acadêmica, eu tenho licenciatura, eu estudei. E isso me ajuda muito hoje para entender, inclusive algumas críticas, por vezes desarrazoadas, feitas em relação ao processo pedagógico, à gestão. Mas eu digo isso por quê? Porque nós precisamos prevenir a evasão e o abandono, o chamado fracasso escolar. E a prevenção se faz com escolas de qualidade, com professores bem remunerados, estimulados, treinados, capacitados, com um processo de gestão escolar profissionalizado, onde a escolha do diretor não passa necessariamente pela identidade política com o prefeito, com o vereador A, B ou C, e sim seja recrutado porque tem competência profissional para exercer o processo de gestão. E isso está lá na legislação educacional, é meta, inclusive, do Plano Nacional de Educação, a gestão profissionalizada,
esse cuidado com a gestão. Aliás, eu dizia aqui ao prefeito agora, citando uma experiência que eu conheci visitando pessoalmente, nós temos, e até sugiro que consultem, tendo interesse, um estudo que está disponível no site do Instituto Rui Barbosa, chamado Educação que Faz a Diferença. É um e-book, pode ser acessado livremente, baixado, não há nenhum tipo de restrição. Esse trabalho é um trabalho do conjunto dos tribunais de contas brasileiros, através do Instituto Rui Barbosa, que congrega todos os 33 tribunais de contas do Brasil. Nós somos 33 tribunais no país, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais o TCU. Então, são 28. São Paulo e Rio de Janeiro têm um TCM na respectiva capital, 30. E Goiás, Pará e Bahia têm 2 tribunais de contas, um para a administração estadual, outro para fiscalizar o conjunto dos municípios daquele estado. Pois todos os tribunais brasileiros que têm jurisdição municipal participaram desse projeto e nós não fomos atrás de falhas, de irregularidades, de inconformidades. Nós fomos conhecer as chamadas boas práticas. O que se faz de bom no ensino fundamental brasileiro, capaz de ser aproveitado pelos demais gestores públicos. Esse estudo se chama Educação que Faz a Diferença. E lá nós constatamos o quê? De norte a sul do Brasil, todas as experiências exitosas repetem uma espécie de cartilha comum em termos de investimento na formação continuada dos professores, nas devolutivas feitas da gestão geral da rede para as escolas, da gestão da escola para os seus profissionais da educação, avaliação periódica, consistente e independente das provas nacionais, cuidado com o aprendizado, sobretudo o aprendizado na idade certa, remuneração adequada, condigna, evidentemente, participação das famílias, prevenção à evasão e o abandono, são alguns dos eixos que estão colocados ali como uma espécie assim de segredos, entre aspas, porque não são, do êxito dessas redes de educação. Então nós precisamos, na verdade, eu dizia antes, quando falava sobre prioridade, nós precisamos colocar a Constituição em prática. Por vezes achamos que é relevante inflar as máquinas com cargos comissionados, que é importante construir um lindo pórtico na cidade e as crianças daquela cidade não têm creche, eventualmente, para que as famílias possam não apenas trabalhar com tranquilidade, o pai e a mãe, e essas crianças serem educadas desde a mais tenra idade. Então, são questão de escolhas. Aliás, tem um anúncio de uma grande empresa comercial aqui do estado que fala que a vida é feita de escolhas. Na administração também é assim. Ou gastos desarrazoados em publicidade, que às vezes nem é publicidade, é pura propaganda, vestida como se fosse de caráter institucional. Temos no Brasil ainda uma herança de 11 milhões de analfabetos adultos. Este número equivale à população do estado do Rio Grande do Sul. Imaginem, para fins de comparação, que todas as gaúchas, que todos os gaúchos fossem analfabetos. É essa a situação do analfabetismo no Brasil. Aliás, quem já precisou viajar a um país sem conhecer absolutamente nada da língua daquele país, nem dizer bom dia nem boa tarde, consegue sentir, provavelmente, o que é o drama do analfabeto. Só que aqui nós estamos falando de pessoas que aqui nasceram, que aqui vivem, nossos irmãos, 11 milhões de pessoas. Há quem diga assim, não, mas as taxas de analfabetismo adulto estão estabilizadas, inclusive têm decrescido lentamente. Sim, porque os analfabetos têm morrido, eles morrem, as pessoas morrem, então tem diminuído um pouco, mas nós ainda vamos alimentando o analfabetismo funcional. Dependendo do critério, 1/4, 1/3 da população brasileira possa se enquadrar no critério do analfabetismo funcional, repito, dependendo do critério. E aí, quando nós olhamos para esse processo que precisa ser enfrentado, quando eu falo de remuneração adequada, valorização das carreiras profissionais, sobretudo do magistério, nós vamos verificar assim que no Brasil, um estudo divulgado, salvo engano, pela OCDE, indicou que apenas 2,4% dos jovens brasileiros
querem ser professores. Aliás, pensem, também, evidentemente, não precisam responder. Pensem aqui, quantos desejam ardentemente para seus filhos, netos, sobrinhos, enteados, pessoas das suas relações, desejam ardentemente que busquem a carreira do magistério na escola pública. Eu quero que o meu filho, de fato, seja professor da escola pública, porque ali vai encontrar certamente espaço para ascensão, remuneração digna. Via de regra, não é a ambição que muitas famílias têm para os seus. E um outro estudo indicando que metade dos professores não recomendam a profissão. Nós precisamos mudar esse estado de coisas. E isso passa por investimento, passa por reconhecimento, passa por avaliação, evidentemente, mas passa fundamentalmente pelo orçamento, volto a dizer, porque nada se faz fora das balizas do orçamento. Por falar em orçamento, quero me reportar a um outro tema. Inclusive, nós remetemos ao conjunto das entidades representativas do municipalismo brasileiro, em parceria com o Unicef, uma nota pública da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. Nós temos no Brasil um diploma legal chamado Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei Federal 13.257 de 2016. Muitas ações ali previstas no marco legal são afetas ao poder local, ao município. E nós verificamos poucas iniciativas convergentes para o que estabelece o marco legal da primeira infância. Enfim, eu poderia avançar muito aqui. Como disse, estou enfrentando uma concorrência muito difícil com o horário do almoço, mas quero ainda fazer uma breve reflexão sobre um estudo divulgado recentemente, elaborado pelo professor Ricardo Paes de Barros. É uma autoridade, um economista que conhece, pesquisa muito sobre educação. Eu recomendo, inclusive, a leitura dos seus textos, porque se não for pela convicção de que a educação é a única alternativa eficaz e efetiva para a transformação, para a melhoria da vida de cada pessoa, que se olhe pelo menos na perspectiva econômica. Na educação infantil, por exemplo, há estudo do Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, indicando o quanto de benefício gera para o país, em termos econômicos, o investimento na educação infantil. Naqueles primeiros anos de vida em que se pode estimular, se pode aproveitar aquilo que alguém já disse, o que no cérebro da criança se associa a uma espécie de uma esponja que tudo absorve. Esse investimento, nós ainda não despertamos para a sua importância. Muitas vezes vemos a educação infantil como uma espécie assim de assistencialismo, herança de muitos e muitos anos atrás, quando não se contava com os estudos que hoje já existem sobre a importância, repito, dos estímulos, do ponto de vista das relações, do desenvolvimento socioemocional, avançando nos pontos cognitivos. Mas esse estudo do Ricardo Paes de Barros, voltado mais para os adolescentes, diz o seguinte: 17% dos jovens que em 2018 tinham 16 anos não devem concluir a educação básica, ao menos até completarem 25 anos. Considerando que, a cada ano, 500 mil de jovens devem passar a fase adulta da vida sem concluir a educação básica, os pesquisadores calcularam a perda que isso representaria para os jovens e para o país. 395 mil por jovem, a um custo para a sociedade e para o país de 220 bilhões de reais. 220 bilhões de reais representa 1/30 de tudo o que é produzido no país
e mais de 2/3 de todo o gasto público anual com a educação básica de mais de 40 milhões de estudantes. Enfim, nós temos motivos sobejos para investir bem na educação. Não apenas para que aquele mínimo constitucional de 25% seja aplicado, mas para que nós façamos entregas efetivas à população. Às vezes se diz, não faltam recursos, só falta a gestão. Tem que melhorar a gestão. A experiência brasileira que mostra que, no mais das vezes, se trata das duas coisas. Às vezes faltam recursos e não raras vezes também falta uma melhor gestão, uma melhor governança. Quantos aqui já ouviram aquela comparação dizendo o seguinte, olha, o Brasil não investe pouco em educação. O Brasil investe um percentual do produto interno bruto parecido com o dos países da OCDE. E aí citam a Alemanha, Estados Unidos, etc. e tal. Ou seja, em relação ao PIB, o nosso percentual é parecido. E é verdadeira essa informação, mas ela é parcial. Porque nós temos que olhar, e aí é uma obviedade, o tamanho do PIB desses países, o tamanho da sua população e o tamanho das suas necessidades. A Alemanha tem uma população de mais ou menos 1/3 da população brasileira. Tem um PIB que é mais que 3 vezes o nosso. E não tem essas defasagens históricas para vencer. A Alemanha não tem 11 milhões de analfabetos. A Alemanha não tem 1 milhão de analfabetos. São desprezíveis os números do analfabetismo na Alemanha e do analfabetismo funcional. Então, essa é uma comparação imprópria. E se não for intelectualmente desonesta, é equivocada. O que nós precisamos, penso, é trabalhar para assegurar igualdade de oportunidades. Cláudia Agostin, professora conhecida da FGV, já foi ministra de Estado, é colunista de grandes veículos, falou há poucos dias num evento do qual eu participei. O Brasil não é um país pobre, mas é um país profundamente desigual. E é verdade. Não fosse assim, nós não estaríamos vendo essas cenas de pessoas buscando resíduos de comida, cada vez com mais frequência, no lixo, comprando ossos e pagando preços elevados, inclusive para os ossos, para poder produzir a sua alimentação. E eu repito, se nós não investirmos profissional e responsavelmente na educação, nós não vamos reverter esse estado de coisas verdadeiramente institucional. Nós, nos tribunais de contas, falando aqui para os agentes públicos, o que é que nós temos feito? Não temos nos preocupado só em apontar os problemas, as dificuldades, imputar sanções, não. Aliás, eu costumo dizer que isso é o objetivo último. Quando tudo ou mais já falhou, o nosso propósito em relação a essa política pública tem sido o de ajudar, o de orientar, o de estimular. Durante a pandemia fizemos isso intensamente, emitindo notas técnicas, elaborando estudos, orientando. Eu mesmo falei com inúmeros gestores, participei de dezenas de atividades remotas, ajudando a encaminhar alternativas para aquele quadro gravoso que ainda não passou, tenhamos muito presente isso. A pandemia não acabou. Que tenhamos todos os cuidados, todas as cautelas necessárias. Nós, dos tribunais de contas, para falar um pouco e rapidamente dessa atuação, entendemos que não era mais suficiente olhar para as colunas da receita e da despesa, verificar, como eu disse antes, se aqueles recursos previstos na Constituição foram aplicados sem se importar com os resultados. De que adianta um balanço indicando que 25% dos recursos foram alocados para manutenção e desenvolvimento do ensino, se ali naquele município persiste o analfabetismo, se há crianças sem vagas em creche, se os professores não recebem o piso do magistério, se as crianças não estão aprendendo, se o processo de evasão e de abandono é continuado.
os resultados não foram alcançados, o recurso público provavelmente não foi bem investido. Esse é um desafio muito grande para nós. Nós temos tentado construir isso, está aqui, foi apresentado, a secretária da Educação do município, ela sabe bem da nossa relação dialógica com as entidades que representam os gestores, no caso a Undime, tanto no âmbito nacional quanto no estadual. Nós estamos num momento delicado. Eu acho que eu estou sendo chamado a concluir, porque quando eu vejo que as pessoas se aproximam assim, é hora de encerrar. Quando eu trabalhava assim, assessorando nos municípios, naqueles comícios antigos, lá no interior, a senha era puxar o paletó do político que estava falando para dizer, chegou a hora de concluir a sua fala, né? Pois então, ele não puxou o paletó, mas eu entendi que é algo parecido com isso. De fato, já é hora de concluir. 2024 é o último ano de vigência do atual plano de educação, do PNE. É o último ano do mandato dos atuais prefeitos. É o último ano da legislatura das senhoras e dos senhores vereadores. Não vamos esperar 2024 para verificar se as metas do Plano Municipal de Educação, no caso, foram ou não cumpridas. Vamos voltar os olhos para o Plano Municipal de Educação, identificando o que está acontecendo, o que já foi cumprido, solicitando informações. As prerrogativas do parlamentar são muito grandes. Vamos acompanhar esse processo, não numa perspectiva persecutória, ninguém defende isso. O que nós queremos é uma relação republicana, dialógica, transparente, mas em que cada ator assuma a sua responsabilidade. Nós, dos tribunais de contas, disse o ministro Carlos Aires Brito numa certa ocasião, nós não somos governo, e de fato não somos, mas podemos ajudar a impedir o desgoverno. O Poder Legislativo também, no sentido estrito do Executivo, da administração, não é governo, embora faça parte, num conceito mais aberto, sim, do governo. Mas legisla e fiscaliza fundamentalmente, não tem a missão de executar dentro da clássica divisão das funções ou dos poderes de Estado. Mas tem uma responsabilidade muito grande por todas essas questões que já procurei aqui mencionar. Às vezes, o apelo à educação ele parece menos importante, ele não tem aquela visibilidade e o impacto do atendimento que se faz quando se constrói uma unidade de atenção básica, quando se resolve um problema da pavimentação da rua ou da estrada, ou da iluminação pública ou da rede de esgoto. Isso parece mais visível. A educação, ela não tem essa visibilidade porque ela se dilui. É uma ação continuada, permanente, deveria ser pelo menos. Mas os resultados, esses sim, são duradouros, são perenes. Os estadistas se preocupam com a educação. Aqueles que querem construir um país melhor, seja no legislativo, seja no executivo, olham para a política pública da educação como algo absolutamente relevante, eu diria transcendental. A nossa função no setor público, a vossa função, me permitam dizer, vai para muito além do legislar, do intermediar, do que por vezes parece ser até uma função de despacho, de articulação, de viabilização. São todas funções importantes, mas nenhuma se sobrepõe àquela capaz de efetivamente impactar na vida das pessoas, que é a educação. Repito, a educação com qualidade e com equidade para todas as pessoas. Eu, nas minhas falas, gosto de citar algumas frases de Santo Agostinho, e uma delas diz assim: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Então, por mais intencionados e bem intencionados que nós estejamos, nós precisamos fazer coisas boas e fazer essas coisas boas de maneira qualificada, competente, capaz de trazer resultados. As pessoas que têm mais contato aqui com a agenda da educação, certamente já leram, sabem da importância
de Anísio Teixeira para a educação brasileira. Anísio Teixeira, inclusive, dá nome ao nosso principal instituto de pesquisas educacionais, o Censo. Aliás, um parênteses aqui agora para concluir mesmo. O censo escolar. Olhem para os dados do censo escolar e vejam o que acontece na educação dos seus municípios se não tiverem outra fonte de informação. Acreditem, há milhares de escolas nesse Brasil que apresentam problemas de acesso à rede de esgoto, falta de banheiros adequados, falta de água potável e acesso à internet, então, de maneira muito mais evidente. Como é que a gente vai falar em permanência na escola, numa escola com essas condições? Escolas que durante a pandemia deixaram muitos dos seus alunos sem fornecer alimentação escolar, sabendo que esses alunos têm, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no programa local, a principal fonte diária de nutrientes, de vitaminas, de proteínas. Essas crianças, esses jovens, os pequeninos da educação infantil, sobretudo esses, não fazem passeata, não batem panela, não se dentro de casa, né, abrem os armários e fazem aquelas confusões todas que a gente sabe. Mas eles não vão à rua, eles não votam. Eles precisam contar com o nosso olhar, com a nossa voz. Nós precisamos vocalizar as suas necessidades, fazer por eles o que muitos fizeram por nós na nossa trajetória. Não nos esqueçamos disso. E se não fizeram, que nós façamos. O Anísio Teixeira, e aqui quero concluir, porque é muito importante nós falarmos também na importância da educação para a cidadania e para a democracia. Anísio Teixeira diz que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara para as democracias. Essa máquina é a escola pública, é a escola plural, é a escola sem preconceitos, é a escola acolhedora, que recebe todas as pessoas, a escola plural, conforme diz a Constituição. É a escola que não distingue, que acolhe crianças, adolescentes, jovens e famílias e que não fica se preocupando com o que é absolutamente secundário no debate, como nós às vezes vemos por aí. A pretexto de resguardar, de proteger o estudante e a família, se faz a defesa de certos conceitos absolutamente incríveis. Se faz a crítica de pensadores, pessoas que, por vezes, não leram uma página, uma linha daquele pensador e saem a doutrinar como se fosse um mal para o país. Sabem do que estou falando? Educação é pluralidade. E essa pluralidade está escrita de novo, volto lá para a Constituição. Se nós não queremos essa Constituição, e eu a defendo, que mudemos a Constituição. Ulisses Guimarães disse que nós podemos, e quiçá devamos, debater e questionar o que está colocado na Constituição, mas descumprir jamais. E é esse compromisso que eu tenho. É um compromisso com a Constituição, com a democracia e com a República. E voltando ao início da minha fala, a República tem como objetivo a concretização do bem de todos. Todos que estão aqui, e eu incluso, claro, temos a nossa parcela de responsabilidade com isso. Muito obrigado.